pouquinho só. Sejam bem-vindos a mais essa oportunidade, né? Cada oportunidade é bem-vinda, né? Para o aprendizado. Vocês pediram e a gente vai continuar com as nossas liçõezinhas aqui. E de segunda eu vou falar sobre o médico Jesus. E às quartas um tema mais da parte de Jesus no dia a dia e outros temas. Eu escolhi para hoje um tema regeneração. Nós estamos precisando de muita saúde, né? Cada um de nós aí. E veio a calhar aqui, né? A gente vai aleatório e pega os temas. Então diz assim: os santos são pecadores que não desistiram. Um diamante terá menos valor só por estar coberto de lama? Deus vê a beleza imutável de sua alma. Ele sabe que nós não somos os nossos erros. Yogananda. Então ele vai começar a recuperar a saúde. Depende de nossa capacidade de regeneração íntima diante dos reveses da vida. A cristalização de sentimentos negativos impedirá que as próprias células e órgãos também se regenerem diante dos inevitáveis insucessos que todos os experimentam na jornada. O que ele quis estar dizendo com isso aqui? Que nós, quando o mel, quando cristaliza, a gente consegue fazer ele pegar a colher, o que acontece com o mel? Ele endurece, não endurece? E o que a gente precisa colocar para ele deixar, né, põe no banho-maria lá, para que ele se dissolva. É exatamente o que ele está dizendo aqui, porque no decorrer das nossas vidas, nós vamos cristalizando os nossos problemas, os nossos percalços, as nossas condições íntimas, aquele detalhe que a gente teve uma mágoa, e a gente vai fazendo o que com o nosso organismo? Cristalizando tudo isso. E a hora que a gente cristaliza, é difícil de dissolver. Então ele diz assim: regeneração interior é a palavra-chave quando se pensa em cura. Nosso corpo foi concebido por Deus com essa incrível capacidade de restauração. Olha, nosso corpo é perfeito. Ele se restaura assim de uma forma incrível. É que nós não nos damos conta da grandeza que é o nosso corpo, porque a gente vai no cotidiano. Mas ele vai dizer aqui por quê. Basta ver o que acontece quando você tem algum ferimento. Sem a sua vontade, o corpo desenvolve mecanismos para fechar a lesão, cicatrizando-a, não é? Fazemos um corte. Nós temos alguma ação sobre o corte para ela cicatrizar? Não. Isso é algo que o próprio organismo reage. Nós não precisamos ficar cicatriza, né? Ele dá o impulso. Então, quem criou, nós chamamos de Deus, nosso Pai, ele já pensou em tudo isso. E criou ferramentas para que a gente pudesse ajudar a essa cristalização, ajudar nessa cicatrização das feridas que nós somos responsáveis e temos como agir sobre as doenças. E é tão fácil. Não é fácil? Eu acho. Eu não fico doente, nada disso, mas é que a gente vai somatizando problemas, vai somatizando tantas coisas na vida da gente, que quando chega a doença, ela faz assim, ó, bum, aí você fica, né, você está cristalizado. Aí você vai ter que começar a trabalhar para se curar, né? Então ele diz assim, ó, quando o corpo adoece, todo o nosso sistema de defesa entra em alerta para debelar o mal e restaurar o equilíbrio da saúde. No entanto, esse poder regenerador pode ser afetado quando nossa mente se recusa a fechar as feridas da alma.
E geralmente isso ocorre por causa do nosso orgulho. Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Então, ele está sendo bem duro com a gente aqui, né? Será que é isso mesmo que acontece conosco? Acontece, né? A gente às vezes tem nós bate um orgulho sem que a gente, não, eu não sou orgulhoso, não, eu sou, né? A gente acha que nós somos os melhores seres que que passaram pela Terra, mas nós somos dotados ainda de muitos defeitos. E um deles é o orgulho. E aquele orgulho ferido ainda é pior ainda. E é ele um dos sentimentos causadores, né, das causas para nós não conseguirmos penetrar na nossa cura íntima. Não significa que as doenças não existem, elas estão aí, estão do nosso lado, não é verdade? Só que ela só vai tomar conta do nosso corpo se nós deixarmos. Quando a gente está com resfriado, alguém que estava com resfriado tosse, né? Foi até que me perguntou, né? Estava lá com o que a gente faz? Toma ali, né, os medicamentos e a gente vai. Agora, tem medicamento e às vezes a gente tem que tomar, porque você toma e ele não faz efeito. Alguma coisa de errado está acontecendo com quem? Conosco mesmo. Depende muito das nossas condições, né, psicológicas, de nós revertermos esta situação e melhorar a situação. Porque gripe está aí, nós não vamos ficar, né, mas se nós conseguirmos estar sempre com a nossa condição boa, tal, ela pode até chegar próximo, mas não vai nos abater, não vai deixar nós cairmos. Quanto mais as ocorrências tristes do passado estiverem ocupando espaço em nosso coração, mais as células e órgãos viverão sobre o fluxo de energias deletérias. O que são energias deletérias? Todos sabem que são deletérias? São aquelas energias do pensamento, né? Aquelas energias que estão ainda no mundo invisível, que vem da espiritualidade, que vem pelos nossos pensamentos, vem de acordo com as nossas ligações, né? Com o que a gente está fazendo, as ligações espirituais, depende muito. Se eu sou uma pessoa negativa, sou uma pessoa que reclama de tudo, eu estou me aproximando, a energia deletéria, a energia que estaria acumulada, eu vou me aproximar dela e vamos fazer um casamento perfeito, porque eu estou dando oportunidade para aquela energia tomar conta do meu ser. E quando mais ainda, posso até adquirir irmãozinhos que podem se acostumar conosco diante das minhas condições psicológicas. Por isso que a gente sempre fala a mesma coisa, né? Nós sempre temos que estar sendo uma oposição para o mundo espiritual nas condições negativas. Não deixar que irmãos menores possam nos interferir, possam incomodar-nos, possam nos dirigir, às vezes, para caminhos outros. E quando nós estamos florescendo luz, quando estamos né, sempre positivos, estamos mudando aquela energia, eles não se aproximam da gente. Quando eu sou positivo, eu sou firme nas minhas convicções, não se aproximam da gente. Eles não gostam de luz, não gostam de energia boa. Eles gostam daqueles que, ó dor, ó vida, ó azar, desse eles gostam bastante. Então, ele diz aqui, mais as células e órgãos viverão sobre o fluxo de energias deletérias, minando o nosso sistema de recuperação da saúde. Como se deve trocar o óleo de um veículo de tempos em tempos, a fim de que as impurezas acumuladas não danifiquem a engrenagem do motor, precisamos também injetar óleo novo no carro de nossa vida, pois o cultivo das reminiscências negativas faz o corpo adoecer. A gente tem algumas lembranças que vira e mexe estão sobre a nossa, né? E a gente não muda, então a gente está sempre com aquela energia, está sempre mostrando ali os resquícios que a gente tem do passado ou de uma outra condição. E o que ele dá como exemplo? Trocar o óleo do motor. Precisamos trocar o nosso óleo também.
renovar, né, tirar as impurezas que se acumulam no decorrer de um período. Porque o motor, ele funciona ali, vai acumulando resina, vai acumulando resíduos, vai acumulando sujeira, e quando a gente vai lá, troca o óleo, é para que toda aquela engrenagem funcione de acordo. É o nosso caso. Nós precisamos estar fazendo esta higiene constantemente. Oi? Limpar as impurezas. Todo dia nós não tomamos os nossos banhos. O que a gente faz? Elimina as nossas impurezas, que é importante também, viu, gente? Até o banho é importante para nós, né? Na higienização. Toda a parte de higienização mental do corpo do ser humano, né? Do corpo físico, ele passa, e é bom sempre a gente estar renovando, modificando, principalmente na alimentação. Inclusive, a gente às vezes come comidas muito pesadas e a gente fica com aquela carga toda de energia da alimentação que nos... Aí a gente precisa tomar o que lá? Um detergente lá para limpar todo o nosso intestino. Mas é isso que ele está dizendo. Mas com relação ao quê? Aos acúmulos energéticos que nós acumulamos no nosso subconsciente. E aí, precisamos renovar no óleo. Quando a gente a gente se enxerga, nós sabemos os nossos erros, nós sabemos as nossas falhas. E quando a gente se dá conta disso, a gente precisa o quê? Reagir e não deixar passar. Puxa, né? Eu estou errando, estou fazendo algo de errado. E eu não tomo tendência para fazer com que modifique aquela situação. Eu deixo a coisa rolar e vai se acumulando, até se eu não trocar o óleo do motor, o que vai acontecer com o motor do carro? Fundir. Vai travar tudo ali. E é o que acontece com a gente, né, no nosso subconsciente. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar constantemente os episódios infelizes vividos. Tanto aqueles que se sentiram vítimas, como aqueles que se foram os algozes da infelicidade alheia. São prisioneiras de suas próprias histórias. Assim, agindo, acumulam perigoso lixo mental responsável pelo declínio das nossas forças naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Ele foi duro aqui com a gente, né? É agradável mexer no lixo? Fede, né? Cheira mal, ainda mais quando o lixo está lá, passa 1 ou 2, 3, 4 dias. A gente chega próximo do lixo lá, que cheiro horrível. Ele está se referindo aos acúmulos mentais que nós fazemos dentro de nós. Olha só, nós não temos não conseguimos sentir esse cheiro, mas está nos dando como referência que nós vamos acumulando lixo e a gente não consegue jogar aquele lixo fora, tirar ele de dentro da gente. Então, até é legal, eu vou até ler mais uma vez, ó. E com o que a gente faz isso? É nas insistências que a gente dramatiza na vida da gente. A gente fica dramatizando o passado, o presente, dramatiza até o futuro. Nem aconteceu, a gente já está dramatizando, né? E o que é dramatizar? É você está se lamentando, está chorando, está ali, né? Uma novela que vive aquele sistema, né? Novela mexicana, já assistiram a novela mexicana? É aquilo lá. Então, é isso que nós temos que colocar aqui de uma forma com as anteninhas para nós reagirmos a esses sintomas. Eu achei legal isso, ó. Há pessoas que insistem em dramatizar e reavivar, constantemente os episódios infelizes vividos, né? Oh, dó, né? Puxa vida, aconteceu isso. Das coisas que eu sofri e das coisas que eu agi, que eu fiz também. Assim, agindo, acumulam perigoso lixo mental responsável pelo declínio das nossas forças. A gente vai minando as nossas forças. A gente vai perdendo as energias naturais de restauração da saúde. Vivem sempre enfermas porque não se cansam de mexer no lixo. Em seu encontro com a mulher adúltera, o Cristo não
não lhe atira pedras de recriminação. Antes, porém, propõe-lhe um novo roteiro de vida. Vai-te e não peques mais. Né? Ele pediu para ela, né? Não cometeu um erro, procura corrigir, não cometa de novo o erro. Tiremos logo a lama de nossos olhos, para que assim sejamos capazes de enxergar que hoje é um novo dia, e que o melhor tempo para recomeçar, refazer o caminho e seguir adiante, sem chama agora, né? Sem chama. Ele colocou aqui em grifo, né? Se nos olharmos bem fundo, perceberemos que a maioria das nossas enfermidades nasce das nossas crises de orgulho ferido. Né? É uma lição interessante, está aqui no Médico Jesus, é um livrinho interessante, né? Que a gente, sempre quando pode, a gente está lá caído, dá uma lida que ele nos dá bastante ajuda aí para que a gente possa reagir, né, aos processos que a gente vem sofrendo. Muito bom. Vamos lá. Antes de nós iniciarmos com a nossa palestra, eu tenho alguns avisos, por gentileza, né, que a gente sempre passa. Desligar sempre os celulares, então eu peço a gentileza de desligar os celulares ou colocar no modo avião, por favor. A gente fala sempre da doação de alimentos, que nós aqui, né, acolhemos 30 famílias todos os meses para ajudar aí na cesta básica dessas famílias, né? Então, a gente agradece, são alimentos não perecíveis. Tem um recado aqui do bazar. Bazar nós temos lá na entrada, do lado esquerdo. E, de acordo com a chefa do bazar, ela vai fazer uma queima lá de produtos por R$5. Então, quem quiser, estiver interessado, que dá uma passada depois lá, será por R$5. Tirando alguns produtos, alguns itens que são um pouco mais caros lá, mas a maioria vai estar por R$5. É para nós comemorarmos, né? Tá bom, a semana é o mês de aniversário da nossa casa, né? O recomeço. A nossa casa, ela foi inaugurada, ela começou os trabalhos no dia 25 de setembro, 8 anos menos de 2017, né? 2017. Isso, 2017. Foi quando nós iniciamos, né, a Casa Recomeço, e na semana que vem, na semana do dia 22 até o dia 25, né, a gente vai comemorar. Então, na segunda-feira que vem, e na quarta-feira nós vamos estar comemorando o aniversário da nossa casa, né? Então, é isso que a gente vai ter. Então, vai ter um chazinho, um bolinho para a gente comemorar juntos, né? Temos a nossa biblioteca lá no andar de cima, que tem livros espíritas, né? Que podem complementar o nosso quadro de conhecimentos. Temos também a doação de lã para Quadradinhos do Amor. São doações que a gente recebe de noveiros, né, de lã, e o pessoal aqui na casa faz os quadradinhos, né, e depois monta os cobertores, os chales, né, para doar para as crianças. E eu também gostaria de falar sobre o nosso chá bingo, que vai acontecer, já vai começar aí, ó, dia 4 de outubro, cai no sábado. Nossa, parece que foi ontem que a gente estava falando sobre ele, né? Daqui 20 dias já. Então, no dia 4 de outubro, das 14 até as 18 horas, a gente vai estar fazendo o nosso famoso bingo, chá bingo, que tem assim, né? É uma tarde muito gostosa. A gente se diverte, brinca, ganha, perde, xinga, faz de tudo. Então, é gostoso, né? A gente está participando, o nome xingar, né? Assim, né? Entre aspas, né? Pelo amor de Deus, né? Aquele que ganha, está ganhando todas, né? Outra vez. Então, a gente, né? Com muito carinho, a gente vai estar aí fazendo essa tarde maravilhosa. Os convites são, a gente montou ali as fichinhas, né? São 10 rodadas por sai R$35, tá? 10.
E se você quiser vir aqui comprar uma só, ela vai custar R$4. Então, para ter diferença aí, tá bom? É isso. Quem quiser trazer alguma prenda para completar as que já estão aqui, sempre será bem-vindo, tá? Aceitamos também prendas, né? E é isso, gente. E não esquecer do quê? O Evangelho do Lar. Alguém conhece, já ouviu falar do Evangelho no Lar? Ou está chegando pela primeira vez? Então, só lembrando do Evangelho para que a gente não perca, né? O hábito de fazer o Evangelho no nosso lar. Então, vamos lá. Fechando os nossos olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, nos acomodando bem na cadeira, né? Sem cruzar as pernas, os braços, relaxando os músculos do ombro, da face, dos seios da face, bem receptivo para que os benfeitores da nossa casa, que já se prepararam desde o início desta jornada, nos prepararam a casa para nos receber, e eles, com muito cuidado, estão aos nossos lados, onde mentalmente nós podemos colocar para eles as nossas necessidades, os nossos desejos, as nossas súplicas, que com certeza serão levadas ao nosso Pai querido. Então, que nós possamos transformar este momento muito íntimo, muito nosso, e que aquilo que nós estamos precisando sai bem lá do fundo do nosso coração. Saúde, fortalecimento, paz, um bom emprego, uma boa escola, bons estudos, tudo que nos faz crescer e progredir na nossa vida. E aproveitando esta oportunidade abençoada, vamos expandir esta energia que aqui estamos somatizando para aqueles que não puderam estar presentes, para aqueles que estão nos ouvindo pela internet, que aqueles que encontram-se nos hospitais, nas creches, nos asilos, que a nossa energia pulverize, chegue até estes seres que colocamos em nossas mentes, e em especial também vibrar pelo nosso planeta, vibrar pelos nossos dirigentes e os dirigentes de todos os países, onde que eles possam compreender a importância de uma vida de não ser tirada, a importância do bem viver, de nós nos amarmos uns aos outros, que esta energia que aqui estamos fazendo ela bem forte, alcance todos esses cantos que aqui foram ditos. E que, nesse instante, nós nos ajoelhamos em pensamento perante a Jesus e lá colocarmos a nossa oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, e livra-nos de todos os males, que assim seja. E com muito carinho, nesta noite, nós teremos uma palestrante especial, que até a família dela veio para prestigiar. Então, Vivi, a nossa tarefeira, ela está ali, ela se preparou a semana inteira, o mês inteiro. Ela está assim, mas você pode deixar que você vai passar a tua mensagem, tá? E olhe para a tua família lá, que eles vão te dar toda a força para você. Então, a Vivi fará a palestra para nós hoje. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Boa noite.
Ai, tem um monte de gente. E a família veio mesmo. Hoje eu me preparei, mas estou nervosa. Faz tempo que eu não fico aqui nessa posição, viu? Então, ó, sejam caridosos comigo. Pega leve. O tema de hoje, ele está no capítulo 11 do Evangelho, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, vou começar o meu raciocínio por aí, né? Então, veio um fariseu e, querendo provocar Jesus, fez a pergunta para ele, né? Mestre, qual é o maior mandamento? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse é o título da palestra, né? Então, assim, a gente que está aqui na doutrina espírita e também as pessoas que seguem o cristianismo em outras religiões, a gente está muito, como que eu vou dizer? A gente é incentivado à prática da caridade, né? Então, todas as leituras, o próprio Evangelho, na Bíblia, nosso Evangelho, sempre, né, falam, olha, a gente tem que ajudar o próximo. E a gente tem isso mesmo, né? Aqui mesmo, a própria casa tem várias tarefas que é em prol das pessoas menos favorecidas. E a gente, né, como cristãos que somos, muitas vezes também fazemos isso, né? Tem ali uma doação, ajuda uma pessoa, ajuda a outra. Só que assim, isso é ótimo, maravilhoso, né? Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente é o finalzinho da frase. Eu coloquei ali? Não, mas eu vou ler para vocês. Jesus disse: amarás o teu próximo, que é a caridade, do jeito que a gente pratica, como a si mesmo. Então, esse a si mesmo, às vezes a gente negligencia, né? Então, tem pessoas que elas estão focadas na caridade, que a vida dela é fazer a caridade. Mas aquela pessoa, de alguma forma, está esvaziada de amor. Por quê? Porque não olhou para si mesmo. E esse olhar para si mesmo é em todos os aspectos da nossa vida. Eu vou ler uma historinha antes de... Só para vocês entenderem qual que é a toada aqui da palestra, tá? Então, vamos lá. Naquela singela noite, Pedro, um dos apóstolos, havia aberto as portas de sua casa para mais um encontro com o Mestre. Homens, mulheres e crianças se acomodavam no pequeno aposento, aguardando as palavras de Jesus, que sempre traziam alívio e consolo. Entre os presentes estava uma mãe de muitos filhos. Seus olhos cansados, suas mãos calejadas e sua voz embargada denunciavam o peso de sua vida. Quando chegou a sua vez de falar, ela não conteve as lágrimas. Senhor, esforço-me tanto para ser boa mãe. Trabalho sem descanso, alimento meus filhos, renuncio a mim mesmo todos os dias. Mas apesar disso, sinto-me exausta e vazia. Pergunto-me se sei realmente amar, porque quanto mais dou, mais fraca me sinto. Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Todos aguardavam a resposta de Jesus. O mestre então se aproximou, olhou-a com ternura e lhe disse com suavidade: minha filha, o amor não é ferida aberta que sangra até a exaustão. O amor é fonte viva que se renova em paz e alegria. Quem se esquece de si mesmo ao ponto de se anular, cedo ou tarde se tornará incapaz de sustentar aqueles a quem deseja ajudar. A mulher, surpresa, enxugou as lágrimas e perguntou com voz baixa: então, Senhor, devo pensar em mim antes de pensar nos meus filhos? Jesus sorriu e respondeu com doçura: não se trata de egoísmo, mas de equilíbrio. Quem não aprende a amar-se não descobre a verdadeira alegria de amar. A árvore que não se nutre seca, mas a que bebe da água do céu pode oferecer sombra e frutos generosos. Assim também é o coração humano.
para servir, precisa estar abastecido de serenidade e esperança. A mulher, tocada pelas palavras, sentiu o peso de sua alma ser suavizado. Chorava ainda, mas agora em alívio. Percebia que o mestre não lhe pedia menos dedicação, mas lhe mostrava que cuidar de si era parte do próprio amor que desejava oferecer. E desde aquele dia passou a buscar o equilíbrio da oração, da paciência consigo mesmo e da confiança em Deus, tornando-se mais forte e, sobretudo, mais feliz. Quantas vezes a gente vê pessoas numa situação parecida como essa? Hoje, com a nossa sociedade envelhecendo, né? Quantas pessoas não cuidam de seus pais, né? Do pai, da mãe, de um tio? E muitas vezes num trabalho desgastante, né? Que as pessoas, eu tenho isso na família, né? E a gente vê o quanto é difícil para quem cuida, né? Então, até as pessoas que cuidam, elas precisam de alguma forma parar um pouco e olhar para si. E isso não é egoísmo, né? É como diz aqui, é equilíbrio. O exemplo aqui foi de uma mãe com vários filhos. Isso também acontece ainda no dia de hoje, talvez não exatamente nessa configuração, tem muitos homens que ajudam, mas também tem muitas mães solteiras que têm que criar o filho, têm que educar, têm que trabalhar, têm que fazer a comida. Então, a gente precisa, né, embora pareça egoísmo, mas não seja, a gente precisa muitas vezes olhar para as nossas necessidades. Para quem já andou de avião, né, quando a aeromoça fala ela passa lá o treinamento de quando as máscaras caírem, ela diz, né, primeiro você coloca a sua máscara e depois você coloca nas crianças e nos idosos. Então é isso, né? O amor próprio é exatamente isso. É a gente olhar para as nossas necessidades. Então, assim, quando a gente está falando disso, a primeira coisa que a gente pensa é qual que é a linha que define o que é amor próprio e o que é egoísmo. Né? As coisas parecem que se misturam um pouco. E muitas vezes a gente não faz de se olhar para a gente mesmo, exatamente falando, mas eu estou sendo egoísta, eu só estou pensando em mim. Né? Mas são coisas diferentes. Né? O egoísmo, ele coloca a gente no centro da vida, no centro de tudo. E o amor próprio é um processo onde a gente se alimenta, né? Onde a gente reconhece as nossas necessidades, para que assim a gente consiga passar, né, transmitir esse amor com muito mais facilidade e com muito mais clareza até, né? O egoísmo, né, ele é um apego exagerado às coisas materiais, às coisas físicas. Mas assim, uma coisa que também é importante é que quando a gente vai fazer esse tipo de análise, qual que é a minha necessidade, muitas vezes a gente se perde, né, de falar, isso é bobagem, isso é bobagem. Então, assim, qual que é o processo mais claro para a gente conseguir se auto-amar? É o processo do autodescobrimento, do autoconhecimento. Então, assim, é outro processo que às vezes a gente acaba não fazendo, né? Seria bom que todos nós pudéssemos fazer terapia com psicólogo, porque isso ajuda bastante, mas nem sempre a gente tem a condição. Então, o processo de autoconhecimento é um processo solitário, né? É você com você mesmo, mas é um momento onde a gente se observa, a gente define o que é bom para a gente, ou o que não é, o que está faltando, ou o que está sobrando. É nessas horas que a gente olha e fala, não, realmente eu estou sendo egoísta nesse ponto. Ou não, eu disse um não para alguém exatamente porque se eu dissesse o sim, eu estaria me prejudicando de alguma forma, né? Quantas vezes a gente fala sim querendo dizer não, né? E quando a gente dá esse sim, a gente está deixando um pedacinho nosso ali sem assistência, sem um olhar, sem um carinho, né? Esses dias uma amiga minha participou, acho que era um seminário, eu vi a postagem dela no Instagram, que ela saiu do seminário com, parecia um pozinho assim, parecia, como que chama aquele brilhante? Purpurina, parecia um vidrinho de purpurina, mas chamava assim, pó de não, né? Então era um pó mágico para você dizer não, né? Falei, fantástico, né? Porque a gente
né? Acho que para a mulher ainda é pior, né? Porque a gente tem filho, tem marido, tem um monte de coisa, e a gente quer dar conta de tudo. Então a gente só vai dizendo sim, não, eu faço, não, eu dou conta, né? Vai mandando, vai mandando. Mas chega uma hora que a gente, realmente, a gente não aguenta e de alguma forma isso aparece. Ou através de uma doença no corpo físico, ou até uma doença de saúde mental, isso aparece. Deixa eu olhar aqui o que eu estou esquecendo. E o processo de autoconhecimento, né? Eu levantei aí algum material aí de Joana de Ângeles, né? E aí, assim, os textos dela são muito difíceis, né? Tanto é que eu li trechos. Mas ela diz que o autoamor é reconhecer-se como um ser em evolução. Quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, o próximo passo é a autoaceitação. Deixa eu ver. Então, o que é isso, né? Quando a gente começa a perceber as nossas dificuldades como ser humano, as coisas que a gente apronta aí no dia a dia, a gente começa a perceber que nem sempre a gente é bonzinho, é o legal, né? Por quê? Porque não somos mesmo, né? Nós estamos aqui num país, num planeta, né, de expiação. Então, todos nós que estamos aqui estamos em processo de desenvolvimento moral. E esse desenvolvimento, ele não é um desenvolvimento rápido, né? Quantas encarnações a gente já teve? Sei lá, milhares para chegar até aqui onde estamos. E teremos muito mais ainda, até conseguirmos chegar na perfeição, né? Então, todo espírito está fadado à perfeição, graças a Deus. Mas é uma estrada longa, né? Uma estrada longa e vagarosa. Então, quando a gente está tentando se conhecer um pouco e a gente identifica algumas coisas que não são muito legais, tem gente que às vezes até por orgulho joga e fala assim, não, eu não sou assim, nega, né? Não aceita aquelas características. E tem outras pessoas que vão para o outro extremo. Então, um extremo é você não reconhecer e falar, não, eu não sou isso, não, eu não sou egoísta, pode usar o exemplo do egoísmo, eu não sou egoísta. Ou se não, você fala, nossa, eu sou muito egoísta. E fazer disso um autoflagelo, né? Aí a pessoa se diminui de um jeito que ela não consegue, às vezes, sair, por exemplo, de uma depressão, sair do fundo do poço. Então, a gente tem que tentar andar aí nesse caminho do meio, né? Sim, todos nós temos defeitos. O legal é que a gente identifique eles, nós precisamos identificá-los e ver como que ele acontece. Agora, o que a gente não pode fazer é negá-los. Eu descobri que eu era egoísta, e aí eu assisti 2 palestras, agora não sou mais. Não, né? O egoísmo, tem várias questões no Livro dos Espíritos, no próprio Evangelho, dizendo que o egoísmo é o nosso grande mal, né? É o que nos atrapalha no nosso processo evolutivo. Então, esse processo de aceitação é assim, é a gente olhar para aquela característica não muito boa da gente, reconhecer ela, começar a perceber onde que ela aparece. Ela aparece quando eu converso com meu marido, quando eu converso com minha chefe, ou não, quando eu vou lá no centro, porque a gente está ali em vários lugares. E aí você começa a identificar isso. Aí você fala, então agora já que eu identifiquei, eu não tenho mais. Não, você ainda tem. Só que agora você tem a capacidade de identificar aonde e como ela aparece. E ali, de repente, você conseguiu, né, deixar de fazer determinada coisa ou pensar determinada coisa, porque você já entendeu como que você funciona. E o legal, assim, o que eu acho mais legal da autoaceitação é que a partir do momento que a gente reconhece os nossos defeitos, a gente passa a olhar o próximo com muita mais tolerância, né? Então, quando você está vendo alguém ali fazendo uma coisa que você não acha legal, você fala, puxa vida, né? Eu sou assim, mas né, em outras coisas. Ou ele também está ali no processo de evolução dele, como nós estamos. Então, isso cria essa tolerância de todas as partes, né? Então, se a gente pudesse, né, que todo mundo tivesse... Não estou falando que eu faço isso também, não. Eu também me perco várias vezes. Mas se nós estivéssemos num nível de evolução onde nós, assim, a gente conseguiria olhar os nossos defeitos, olhar nossas qualidades e ser tolerante com as qualidades do outro, a gente
criaria, né, uma atmosfera de tolerância maravilhosa para o desenvolvimento de todos nós, né? Então, assim, mas hoje ainda a gente olha, né, a gente vê ali o amigo, o colega, o chefe fazendo algo que você fala, meu Deus, olha, ele está sendo egoísta, será que eu falo para ele, né? Não, você não fala, né? Esse é um processo de cada um. Mas se a gente conseguisse que todos nós olhássemos para o próximo com essa tolerância, tenho certeza que a gente daria um salto nesse processo evolutivo, um salto grande, né? Mas é importante que pelo menos a gente, cada um, né, que olhe para dentro de si, aceite essas características, que eu acho que é o mais difícil, é a gente olhar para a gente e falar, caraca, eu sou egoísta mesmo, né? Que merda, mas eu sou. E aí, essa é uma, estou falando do egoísmo, mas a gente tem várias outras, né? A gente tem várias outras características que não são muito legais. Mas assim, o lado bom é que com o tempo a gente vai se desenvolvendo moralmente e essas características elas vão se transformando dentro de nós. É um processo rápido? Longe de ser rápido. Ele é bem lento. Mas que a gente, né, aproveite essa encarnação para desenvolver pelo menos essa habilidade de se olhar, né, internamente e de procurar de alguma forma melhorar aquela característica. O risco, né, tem o risco do egoísmo na autoaceitação mal compreendida. Então ele fala assim, que nesse processo de autoaceitação, se a gente começar a usar o nosso problema, o nosso erro como desculpa, né, então tipo lá eu fui, eu gritei com meu filho lá em casa, depois me senti mal, mas eu olho e falo, mas essa sou eu mesmo, né? Eu estou em desenvolvimento, então não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu grito mesmo. Então isso leva, né, o processo de aceitação para o extremo, onde não tem melhora, não tem progresso. Então a gente tem que tomar cuidado, não pode usar isso como desculpa para a gente, eu sou assim mesmo, desculpa aí, mas vai acontecer outras vezes, porque eu sou assim mesmo. Não, isso não é legal. E aí tem, peraí. Esse é o risco do egoísmo, né? Outro ponto que é muito importante nesse processo de autoaceitação é o auto-perdão. Às vezes, né, as pessoas, todos nós, por algum motivo, fez algo que carrega pela vida toda, como se fosse uma punição. Então, se a gente olhar para nós mesmos como seres em desenvolvimento, a gente passa a aceitar que a gente erra, né? E se a gente não consegue olhar dessa forma, com piedade, com misericórdia, como Jesus olha para todos nós, a gente trava, né? E a gente não sai daquele pensamento negativo de autoflagelo. Peraí que eu perdi o raciocínio. Então, acho que tem uma passagem, não sei se é de Santo Agostinho, acho que é de Santo Agostinho, acho que está até no Evangelho, que ele fala assim, que todos os dias, antes de dormir, ele se olhava no espelho e se perguntava, ele se perguntava o que ele tinha feito de bom ou o que ele poderia ter feito de diferente. É um processo simples, né? Se a gente tivesse essa disciplina de todo dia antes de dormir, olhar para o espelho, dar uma olhadinha para o dia que passou e falar, nossa, naquele ponto eu poderia ter feito assim, naquele ponto eu poderia ter feito de outro jeito, ou não, meu dia foi bom, acho que eu agi, né, da melhor forma possível. Isso é a reforma íntima trazida no dia a dia mesmo, né? Bem próxima. Mas eu falo isso porque eu também já tentei fazer isso várias vezes e a gente se acaba esquecendo, né? Começa e depois para. Mas como que eu faço essas reflexões? Tem esse modelo de Santo Agostinho, mas o mais legal que eu acho é a gente ter momentos de pausa no nosso dia. Então assim, né? A gente hoje, ainda mais hoje, a gente não consegue ficar sem fazer nada, né? Então assim, tô assistindo TV,
Deu o comercial, você pega o celular e... eu tô lá almoçando. Aí eu ligo o celular e fico almoçando e passando no Instagram. E assim vai, né? A gente não tem o hábito de parar e de pensar, de analisar como a gente está se sentindo, né, fisicamente, espiritualmente. Então, seria ótimo se todos conseguissem meditar, mas também é um processo que tem gente que não consegue. Então, assim, eu preciso meditar 20 horas por dia, ou 20 minutos por dia. Não precisa ser dessa forma. Mas basta que você crie um momento para você, né? Então, pega um caderno de anotações, que é uma coisa bem legal também. Então, vai colocando, né, os pontos que você vai identificando sobre você. E ali, se você definisse, olha, eu vou ficar 20 minutos uma vez por semana comigo mesmo. Só eu e eu. Né? Então, pensando, observando os pensamentos que passam pela cabeça, olhando o nosso estado de espírito. Isso ajudaria a gente nesse processo de autoconhecimento, ajudaria muito. Porque a gente a gente não consegue parar. Aí volto na terapia, né? A terapia é um momento para isso, né? Onde você muitas vezes consegue se olhar, se notar. Mas eu acho que a gente precisa aprender uma forma de fazer isso em casa. Eu e você põe uma música tranquila e pensa, para ali e observa. Né? Observa como está se sentindo, o que faltou naquele dia, ou o que está faltando. E usa o pozinho do não. Né? A gente precisa dizer não. Porque muitas vezes um sim acaba machucando a gente muito, né? Como na história aqui da moça. Então, da culpa. Aqui tem uma pergunta que ele fala assim: eu tenho me olhado com a compaixão que eu olho para o meu amigo? Né? Então, eu olho para o meu amigo e eu aceito o jeito que ele é. Mas comigo eu sou mais carrasco. Eu sou mais rigorosa comigo. Não, eu não posso ser assim. Mas aquele meu amigo, eu olho para ele e falo, sim, ele pode ser assim. A gente aceita ele do jeito que ele é. Mas muitas vezes a gente não aceita a gente mesmo. E independente, né, do que já fizemos na vida, sempre é hora de a gente olhar e de retomar, né, esse processo do amor próprio. Aqui, essa é para mim, Será que meu perfeccionismo não é, na verdade, orgulho disfarçado? Então para fazer essa palestra, estou estudando desde ontem, nervosa. Mas por quê? O Maidar falou, você conhece tudo, mas por que você fica nervosa? Porque eu quero fazer perfeitinho. Né? Ele não vai ser perfeitinho nunca, porque eu não sou perfeito. Mas é as cobranças que a gente cria em cima da gente mesmo, né? E cobranças que não fazem sentido. Então, que a gente possa olhar para a gente como a gente olha para os nossos amigos, para os nossos familiares. O autocuidado, ele não vai só nessa parte espiritual. Ele serve também para o nosso corpo físico, né? O autocuidado, ele é amplo. Então, que a gente também cuide do nosso corpo, porque é através dele que estamos aqui nessa encarnação, né? Então, a gente precisa ter um corpo sadio. É claro, a doença muitas vezes vem, porque faz parte do nosso programa reencarnatório. Mas muitas das doenças que temos hoje é por conta de coisas que a gente mesmo alimentou. Né? O fato, muitas vezes, de a gente não se olhar, pode sim gerar uma doença. Outro dia eu estava lendo uma matéria que as doenças autoimunes, elas acontecem muito mais nas mulheres do que nos homens. E é exatamente por isso, pela mulher acumular, né, esse monte de tarefas que ela acumula, e ela não conseguir falar, não, para mim já deu, né, não passa daqui eu não consigo mais. É dizer, meu limite já está aqui, por favor, para. Né, eu não aceito, não quero. E é isso. Deixa eu ver. Aplicação prática. Cuidar do corpo sem excessos. Por que o sem excessos? Não vai ser aqueles doidos de academia que treinam todo dia 3 horas por dia. Então, é cuidar do corpo, sim, fazer uma atividade física, ter momentos de oração e de silêncio, que é isso que eu estava falando, esqueci das orações, mas é importante mesmo, né? Que nesse momento onde você vai estar ali sozinho, faça uma oração. Depois observa seus pensamentos, põe uma musiquinha tranquila. O perdão a si mesmo, cultivar pensamentos de esperança.
a gente sabe o poder que tem o nosso pensamento, mas a gente pouco utiliza isso a nosso favor. Hoje a gente é atravessado pelo dia por N informações, né, N notícias, muitas notícias ruins, algumas boas, normalmente são mais ruins, e a gente se deixa impregnar por aquela energia, né? Então, se a gente tivesse a capacidade de manter os nossos pensamentos focados em coisas mais, né, em coisas mais legais, em coisas boas, não permitindo que o nosso nível vibratório caísse. É difícil? É. Mas que a gente tente também praticar isso como um exercício diário, né? De tentar manter o pensamento. Comecei a entrar naqueles pensamentos de doença, corta. Não, eu vou lá fazer uma oração, né? Dá um basta nesses pensamentos ruins. O que faço por mim e para me tornar alguém melhor para os outros ou apenas para satisfazer meus caprichos? A gente tem que tomar cuidado, né, também, porque às vezes a gente quer se moldar ao que a sociedade espera da gente. Então, às vezes a gente tem uma rotina maluca de atividades do dia, só para dizer que você cumpriu tudo aquilo que a sociedade, né, define. Então, esse tipo de mudança de hábito também, não é esse o caminho. A gente tem que mudar os nossos hábitos com o objetivo de a gente se sentir melhor, né? E não de a gente estar ali cumprindo um papel, né, para a sociedade. Meu amor próprio me ajuda a perdoar, compreender e servir? Então, assim, nos textos que eu li, né, ele diz assim, que a partir do momento que a gente se ama, o dar esse amor ou praticar a caridade passa a ser um ato muito mais natural e tranquilo. Me perdi. Do servir, né? Então, assim, se eu tenho que parar e olha, eu sou capaz de perdoar as pessoas que fazem, né, alguma coisa contra mim? Não, eu demoro horas, dias para perdoar. Então, esse é o tipo de análise que a gente tem que fazer para a gente mesmo, né? Eu me sinto um pouquinho melhor do que eu era aí há um ano atrás, né? Eu estou olhando para mim, mas consigo olhar para o próximo com compaixão também, com misericórdia, consigo perdoá-lo, porque sei que ele é um indivíduo em desenvolvimento tanto como eu. E é isso. Aqui a última frase, ele diz assim, né? O amor ao próximo deixa de ser esforço e se transforma em transbordamento. Né? Então, a partir do momento que eu estou aqui com aquele amor dentro de mim, porque é meu, é para mim, esse amor transborda naturalmente para os outros. Eu deixei uma frase aqui, que é uma síntese de um dos livros da Joana de Ângeles, né? Somente quem se ama pode amar verdadeiramente o próximo. Parece, né, esquisito isso, né? Pelo menos quando eu comecei a estudar o tema, eu falei, nossa, soa estranho, porque a gente sempre ouve, olha, você tem que ajudar o próximo, você tem que ajudar o próximo, você tem que ajudar o próximo, você tem que fazer a caridade, você tem que fazer a caridade. Mas quando você olha aí, fala, como que eu vou dar aquilo que eu não tenho, né? Como que eu vou dar? Se o amor não está dentro de mim, comigo, como que eu dou algo que eu não tenho? A gente só dá aquilo que tem. Então, que a gente se ame, né? Que a gente se cuide. E vamos juntos nessa evolução espiritual. Não vai ser de um dia para outro, né? Mas a gente chega lá. Agradeço muito a paciência de vocês. Tá bom. Encerra. Então vamos fechando os nossos olhos, vamos elevando os nossos pensamentos e vamos recebendo essa chuva de pétalas que recai sobre nós. O salão está todo iluminado, de um azul clarinho. As energias chegam através dessas pétalas e tocam em nós,
vamos sentindo a nossa energia ser recarregada. Sentimos a presença dos amigos tarefeiros da espiritualidade e agradecemos a Jesus pela oportunidade de aqui estarmos. Que possamos, Senhor, aprender, internalizar os ensinamentos de hoje, para que possamos fazer a nossa reforma íntima diária. Que possamos também, Mestre, manter os nossos pensamentos elevados, vibrando no amor, na paz, na caridade, para que assim possamos ser um instrumento do nosso Mestre Jesus, que possamos compartilhar com os nossos entes queridos os ensinamentos e as energias que aqui recebemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, pequeninos que somos, hoje e por todos sempre. Que assim seja, graças a Deus.